parte. E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bem. Bom, coloquei aqui para gravar, espero que grave, beleza? Vou colocar aqui. Professora, apareceu um pontinho lá. Apareceu um pontinho lá de gravação. Apareceu aqui. Espero que ela grave depois para eu poder mandar aí no positivo aí para vocês. Turma, eu vou colocar a lista de chamada aqui. Acompanhem aí comigo. Okay. Deixa eu tirar esse negócio daqui dessa notícia. Não. Aqui. Hoje é terça. Terça-feira, dia 16 de março. Dia 16 de março. Muito bem. Vamos lá para a nossa chamadinha. Arthur. Presente. Camille. Presente. Professor, seu áudio travou. Está muito bem. Eita, começou já? É muito baixo. Agora voltou. É porque você chamou Camille, daí já ficou baixo. Daí era para chamar o Davi e não ouviu. Tá já certo. Começou a brincadeira. Então, vamos lá. Felipe? Presente. Gabriel Lopes? Gabriele? José Marcos? Ela? Sofia? Wesley? Presente. Ela. Era lá, quem que falou presente aí? Foi Wesley? Sim, pro. Quem foi a outra pessoa? Eu tô presente, Mirella. Eu só não tinha escutado você me chamando. Beleza. Yasmin? Luísa? Presente. Kaique? Presente. Maria Clara Silva? Presente, professor. Maria Fiuza? Tudo bem? Alguém perdeu a chamada aqui, turma? Acho que não. Deixa eu tirar aqui esse compartilhamento. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu tenho aqui Felipe, tenho Maria... Não, Maria Clara está aqui, Luísa. Olha aí, olha só. Tá, beleza. Certinho, muito bem. Vamos voltar lá para os nossos exercícios que ficaram, né? Para nós corrigirmos. Estão lembrados deles? Vou colocar aqui para vocês verificarem comigo. Então tá lá a nossa apostilinha. Lembram desse exercício aí na página... 43? Estão vendo aí, pessoal? Sim, estamos. Então, vamos lá. O primeiro exercício, ele pede para calcular, né, determinar o MMC entre os números. Então, tem aqui no item A, entre os números 5 e 8. Então, vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês. Opa, minha canetinha aqui apagou. Deixa eu ativá-la de novo. Espera aí que eu vou ter que tirar aqui, pessoal. Senão vai travar. Espera só um pouquinho. Deixa eu tirar fora aqui. Abri-la. E aí sim. Deixa eu ver se ela vai ativar primeiro. Senão não consigo indicar aqui para vocês. Era só um instantinho. Cheio de fome. Não entendi? Agora sim, ativou. Deixa eu ir até lá de novo para compartilhar. Agora sim, vamos lá. Compartilhando. Abrindo aqui. Tá dando para ver aí, pessoal? A tela? Sim. Então tá aqui, ó. Lá na página 43. Minha canetinha tá funcionando? Aparentemente sim. Então, o primeiro exercício é calcular o mínimo múltiplo comum entre os números, né? Então, o mínimo múltiplo comum entre o 5 e entre o 8, vamos lá, escrever todos eles, né? Por o 5, o 0, o 5, o 10, o 15, o 20, 25, 30, 35, 40 e assim por diante.
Já para o número 8, quem são, né, os múltiplos? 0, 8, 16, 24, 32, 40 e assim por diante. Reparem, então, pessoal, que o zero nunca vai valer, né? A gente vai desconsiderar o zero, apesar dele ser múltiplo dos dois. E o mínimo múltiplo comum entre os dois é o 40 aqui, tá vendo? Para o 5 é o 40 e para o 8 também o 40. Poderia ter um 80 aqui, né? Se você seguisse adiante nos múltiplos comuns, mas nós queremos o mínimo. Então, o mínimo que nós temos para esses dois, entre 5 e 8, 40. Tranquilo aqui, galera? Ok. Dúvidas aí? Não, que se eu não me engano, esse tinha feito ontem. Foi, nós Por fizemos exemplo. juntos, né? Fizemos juntos. Agora o item B. Tem que tirar o mínimo múltiplo comum entre o 10 e o 12. Mesma coisa, para o 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 e assim por diante. Para o 12, 0, 12, 24, 36, 48, 60 e também vai chegar lá no 120, né? Mas nos interessa o menor deles, que é comum, que aparece nos dois. O menor que aparece nos dois é o número 60. Os outros números aqui não são comuns. Então, o mínimo múltiplo comum entre 10 e 12 é igual a 60. Tranquilo aqui, galera? Tranquilo, tipo, nada difícil. Podemos avançar? Sim. Lá no item C, temos que tirar o mínimo múltiplo comum entre 24 e 36. Então, os múltiplos de 24 são 0, 24, depois o 48, depois o 72, o 96, 120, 144 e assim por diante. Os múltiplos de 36, 0, 36, 72, 108, 144 e também segue adiante. Vejam agora, pessoal, quem são os múltiplos comuns entre esses dois números? Eu tenho o 0, que não vale. Eu também tenho o 72, que aparece nos dois, na sequência dos dois. E eu tenho também o 144, que aparece na sequência dos dois. Mas nós queremos o mínimo, o MMC, o mínimo múltiplo comum. E o mínimo entre esses dois comuns é o nosso 72. Tranquilo aqui, moçada? Fácil. Tranquilo. Deixa eu dar uma olhadinha no lobby, que parece que tem pessoas aguardando aqui. Pera lá, deixa eu ver aqui quem que é. Deixa eu ver. Camille e José Marcos. Então vamos atualizar aqui. O José Marcos tá lá, atualizado. Também a Camille que tinha caído. Voltando lá na Pocilim. Paramos aqui entre 24 e 36. Vamos lá para o próximo. O próximo nós temos mínimo múltiplo comum entre 15 e 25. Então, para o 15, a mesma sequência, né? A tabuada do 5, praticamente aqui, vai adiante. Do 15, desculpa, né? 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90 e vai embora, né? Para o 25, 0, 25, 50, 75, 100, 125 e também segue adiante. Vejam, o 0 não vale, apesar de ser comum aos dois, e o menor que nós encontramos, múltiplo comum lá, 75 para o 15 e também 75 para o 25. Portanto, MMC entre 15 e 25 é igual a 75. Ok, galera? Ok. Só no outro que eu fiquei em dúvida, no 4, 6 e 10, do 6, 8 e 12. Que eu lembro que eu fui tentar fazer, só que meio que eu não consegui achar o MMC. Qual que é o número que você pegou? A letra E e F, que eu fiquei bem em dúvida, então eu deixei em branco.
Ah, tranquilo. Vamos ver aqui, então, na letra F. Na eira F, né? Agora você tem que achar o mínimo múltiplo comum entre 4, 6 e 10. São 3 números. Então, primeiro faça os múltiplos de 4. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44. Vai adiante, né? 48, 52, 56, 60. Quem são os múltiplos de 6? Então, 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 e também seguiria adiante, né? Agora, os múltiplos de 10. Então, tem que ser de 10 em 10 agora, né? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 e assim por diante. Veja, de novo, o 0 não vale e nós temos que procurar o número, o múltiplo entre os 3, que apareça nos 3 e que seja o menor possível. A única chance é esse aqui, é o 60. Aparece aqui para o 4, aparece aqui para o 6 e aparece aqui para o 10. Então, o mínimo múltiplo comum entre 4, 6 e 10, 60. Tudo bem? Tudo bem. Eu só não achei o MMC agora que eu parei de pensar, porque eu fiz só até o 10, a tabuada. Ah, entendi. No 4. Você vai avançando, né? Que muitas vezes tem um número maior que você tem que, né, achar vários múltiplos sequenciais aí até conseguir encontrar um que seja comum. Para o F, eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum entre 6, 8 e 12. Então, vamos lá, os múltiplos de 6. 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 e segue adiante. Múltiplos de 8. 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80 e vai embora. Tabuadinha do 8, né? E os múltiplos de 12 tem que ser de 12 em 12 agora, né, pessoal? 0, 12, 24, 36, 48, 60 e segue o barco. Agora vejamos. Quais são os múltiplos comuns que nós encontramos até agora? O 0 aparece nos 3, mas ele não vale. E eu tenho aqui o 24, que também aparece para os 3, e também o 48. Mas nós queremos o mínimo. 24 é menor do que 48. Então, 48 está fora. Professor, que página vocês estão? Página 53. E nós temos aqui mínimo múltiplo comum entre 6, 8 e 12, 24. Tudo bem, galera? Podemos ir adiante? Sim, sim. Sim. Então, vamos lá para o exercício 2. Lá no exercício 2, o que ele diz, né? Você tem uma maratona, né, uma prova que apresenta aproximadamente 42 quilômetros a serem percorridos. Você tem postos de hidratação, o pessoal toma água, né? Com distribuição de copos de água, e outros distribuindo isotônicos para reposição de carboidratos. Os postos de hidratação ficarão dispostos de 3 em 3 quilômetros, e o de carboidratos, né, de 7 em 7 quilômetros. Não serão distribuídos esses produtos na largada. Ele pergunta no item A, em quais quilômetros há cada tipo de posto? Como que nós vamos resolver isso então, pessoal? Nós vamos entender que se eu pegar 42, que é a distância completa, e dividir de 3 em 3 quilômetros, eu vou ter um posto de água. E se eu dividir por 7, de 7 em 7 quilômetros, eu vou ter um posto de isotônico, concordam? Sim. E aí, basta eu ir adicionando, né? De 3 em 3, de acordo com essa divisão, e de 7 em 7. Deixa eu mostrar para vocês aqui como que fica a nossa conta. Veja lá então, pessoal. Se eu pegar, né? De 3 em 3 e de 7 em 7. Isso mesmo. Se eu pegar lá para a água,
Como é de 3 em 3 quilômetros, eu vou ter um posto no quilômetro 3, depois no 6, no 9, no 12, no 15, no 18, no 21, no 24, no 27, no 30, no 33, no 36, no 39 e no 42. Notem que são os múltiplos de 3, né? E os postos de isotônico, em que quilômetros eles estarão? Eles estão de 7 em 7 quilômetros. Então, eu terei um no quilômetro 7, o primeiro, né? Depois 14, depois o 21, de 7 em 7, né? Depois o 28, o 35 e, finalmente, no 42. Tudo bem, moçada? Sim. Ok. Posso ir adiante? Pode. Então, vamos voltar lá, na outra pergunta. Ele diz aqui, né? Quantos postos de hidratação e de reposição de carboidratos há no percurso todo? Então, basta você somar, né? Cada quilômetro que tem um daqueles postos que nós distribuímos ao longo do percurso e ver, né, quantos postos nós temos, né, no total. Deixa eu colocar aqui para vocês verificarem. Contando aqueles múltiplos, né, teremos 14 postos de hidratação e teremos 6 postos de reposição de carboidratos. Quer dizer, então, que se você pegar os 42 quilômetros e dividir por 3, dá os seus 14, né, postos de hidratação. E se pegar aqueles 42 quilômetros e dividir por 7, que é a distância de cada posto de isotônico, né, você vai obter 6 postos. Total de postos, então, 14 de hidratação, 6 de reposição de carboidratos, são 20 postos no total. Ok, galera? Ok. Então, deixa eu voltar aqui no livrinho e ver quem está aqui no lobby, que tem mais alguém querendo entrar aqui. Gabi. Deixa eu ver aqui na presença se está ok. Deixa eu só atualizar. Professor, boa tarde. Boa tarde. Vamos para o próximo item. Ele pergunta no item C: quantos quilômetros após a largada há os 2 postos distribuídos no mesmo quilômetro? Então vejam, pessoal, nós escrevemos lá no item A exatamente os múltiplos, né, de todos os nossos números, de todos os postos. Eu vou voltar aqui. Vejam aqui, então, no item A, que, com relação aos postos para água, obtivemos estes múltiplos: 3, 6, 9, 12, 15, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 e 42. Esses serão os múltiplos de 3, que são os múltiplos dos postos de água. E lá para os postos, né, que envolvem o nosso isotônico, eles estão nos quilômetros 7, 14, 21, 28, 35 e 42. Me digam, qual é o mínimo múltiplo comum entre essas duas sequências? 21. Perceberam que aqui eu tenho, ó, 21 e na outra sequência 21. Os múltiplos dos postos de água e os múltiplos dos postos de isotônico. Quando que eu vou ter, então, que quilômetro onde eu vou ter os 2 postos ao mesmo tempo? No mínimo múltiplo comum, aqui vai ser o primeiro aqui, ó, no quilômetro 21. Tudo bem aqui, galera? Professor, eu coloquei assim, 21 quilômetros. Quilômetro 21, ou depois de 21 quilômetros, é isso mesmo. Posso ir adiante aqui, turma? Então, vamos lá para o exercício 3. Quem chegou agora, nós estamos na página 43, e não 53. Eu tinha falado 53, não, 43. No terceiro exercício, ele diz aqui que André e Paulo
são médicos e no dia 2 eles estavam de plantão no mesmo hospital. André faz plantão nesse hospital a cada 8 dias e Paulo a cada 3 dias. Em que dia desse mês eles farão plantão juntos novamente? Vejam, no dia 2, eles estavam de plantão. Como é que eu vou saber que dia que eles vão fazer plantão juntos novamente? Se um faz plantão a cada 8 e o outro a cada 3 dias, temos que tirar o mínimo múltiplo comum entre 3 e 8. Para saber depois de quantos dias, né, eles vão fazer plantão novamente. Ô, professor, eu não entendi por que mínimo múltiplo comum. Porque os múltiplos, né, são os dias que eles fazem plantão. Um faz plantão a cada 3 dias. Então, ele faz plantão num dia, 3 dias depois faz plantão de novo, 3 dias depois plantão de novo, 3 dias depois plantão de novo. O outro faz a cada 8 dias. Então, os plantões que ele faz são múltiplos de 8 dias. 8, 16, 24, 32 dias, assim por diante. Eu tenho que encontrar o mínimo múltiplo comum entre esses dois números para saber depois de quantos dias eles vão se encontrar novamente. Será o valor, né, comum, o múltiplo comum. Entendeu? Então ficou múltiplo 8. Então, vamos ver aqui, ó. Temos que tirar o mínimo múltiplo comum entre 3 e 8. Deixa eu subir aqui. E mostrar para vocês qual vai ser o mínimo múltiplo comum entre 8 e 3, ou 3 e 8, né? Vocês podem pegar todos os múltiplos, né? Para o 3, por exemplo, os múltiplos de 3. Quem serão eles? Sabemos que o 0 já está aqui, né, pessoal? Então, já vou direto aqui para o 3. 3, 6, 9, 18, 27, 15, desculpa, né? Esqueci do 15 aqui, deixa eu arrumar. Vou apagar aqui, peraí, pegar minha borrachita. Então, 3, 6, 9, levo 12, né? O 15. O 18. Uma tabuada, né? 24. Lá para os múltiplos de 3. Agora pegamos aqui os múltiplos de 8. Sabemos que o 0 é um deles, eu não vou colocar aqui. E já vou colocar aqui o 8, 16, 24, 32. E assim por diante. E agora eu vou procurar entre eles qual é o mínimo múltiplo comum que apareça nos dois e que seja o mínimo. Percebe então que eu tenho aqui, ó, 24 para o 3 e tenho 24 para o 8. Então significa que depois que eles deram aquele plantão juntos naquele dia, 24 dias depois, os dois vão se encontrar de novo. E se eles se encontraram no dia 2, então eles farão novo plantão juntos no dia 26. Sim, bem fácil. Deu para entender aí, galera? Ô, professor. Oi. Também pode utilizar aquele outro método, né? Pode. Eu só não vou entrar com esse outro método agora. A gente vai mexer com ele mais lá para frente, né? Por enquanto, vamos ficar nesse aqui, só para a gente entender como é que está funcionando esse mínimo múltiplo comum. Vamos dizer que é o método da apostila, assim. Exatamente. Vamos lá para o próximo exercício, é o exercício 4, né? Ele diz aqui, 2 atletas estão treinando
para uma maratona na pista de corrida ao redor de um parque. Beleza, estão lá treinando as duas atletas. Aí o que acontece? Uma delas completa uma volta nessa pista em 15 minutos. E a outra em 18 minutos. Sabendo que as duas saíram do mesmo ponto de largada, na mesma hora, depois de quanto tempo elas se encontrarão no ponto de largada novamente, considerando que manterão o mesmo ritmo. E vocês já perceberam, então, que você vai tirar o mínimo múltiplo comum entre 15 e quem mais, pessoal? 18. 18. Para a gente saber depois de quanto tempo elas vão se encontrar novamente. Vamos lá, então. Tirar esse mínimo múltiplo comum. Opa. Deixa eu achar aqui. E pôr a minha canetinha. Vejam, pessoal. Quem são, né, os múltiplos de 15 e quem serão os múltiplos comuns de 18? Os múltiplos de 15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, né? E aí vai até 90. Você vai sempre, né, adicionando de 15 em 15 para esses múltiplos. Quem são os múltiplos de 18? 0, 18, 36, 54, 72, 90. Agora vejam, quem são os múltiplos comuns entre 15 e 18, os mínimos, né? O 0 a gente sabe que não vale, nem para um e nem para outro. E aí eu achei quem aqui, pessoal? 90. 90 para o 15 e 90 para o 18. Então, olha só, como esse mínimo múltiplo comum entre 15 e 18 é 90, elas vão se encontrar depois de quanto tempo? 90 minutos. Moleza aqui, pessoal? Sim, bem básico. Desculpa. Podemos ir adiante? Posso avançar aqui, pessoal? Tem alguém anotando? Acho que pode, né? Pode avançar, professor. Beleza. Agora vem outro probleminha prático aí para mínimo múltiplo comum. Então, numa rodoviária, partem 3 ônibus de cores diferentes. Cada um com destino, né, uma cidade. Os azuis vão para o Rio de Janeiro, amarelos para Salvador e vermelhos para São Paulo. Os ônibus azuis saem de 6 em 6 horas, os amarelos de 4 em 4 horas e os vermelhos de 12 em 12 horas. Hoje, às 5 da manhã, um ônibus de cada cor partiu simultaneamente, partiram juntos da rodoviária. A que horas os 3 partirão juntos novamente? Como que a gente resolve isso, então? Eu acho que você Vamos, tem né? o mínimo múltiplo comum de... Exato. Então, vamos tirar os mínimos múltiplos comuns, né? Na verdade, os múltiplos de todos esses números, né? Vamos tirar os múltiplos de 6, os múltiplos de 4 e os múltiplos de 12. E encontrar o mínimo múltiplo comum entre os 3. E depois somar esse tempo ao horário que eles partiram, né? 5 horas da manhã naquele dia. Então, vamos lá para os nossos múltiplos, né? Deixa eu só encontrar aqui. Minha canetinha está aqui. Bom, ônibus que parte de 4 em 4 horas. Múltiplos de 4. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24. Ônibus que parte de 6 em 6 horas. Quem são os múltiplos de 6? 0, 6, 12, 18, 24 e assim por diante. Ônibus que parte de 12 em 12 horas. Quem são os múltiplos de 12? 0, 12, 24, 36 e assim por diante. Quem são os múltiplos, né, comuns aqui, pessoal? Vejam, o 0 não vale. E eu tenho aqui
o 24. 12. Professor, é 12. 12, né? Tem o 24 e também tem um 36. Nos dois aparece o 36. Mas eu quero o mínimo. Qual que é o mínimo, então, pessoal? 12. 12. Então, depois de 12 horas, os 3 ônibus vão partir juntos novamente. Como os ônibus, né, saíram às 5 da manhã, mais 12 horas depois, ou seja, 17 horas, eles vão partir juntos novamente. Tranquilo, moçada? Tranquilo. Posso avançar aqui? Tem alguém anotando? Já posso avançar? Posso, né? Pode avançar, professor. Vamos lá. Por exercício 6, elabore um problema que envolva o menor múltiplo comum entre dois números em sua solução. Tem várias maneiras que você pode, né, envolver mínimo múltiplo comum. Criar um problema como esse, né? Você pode chegar e até citar esse exemplo do ônibus, né? Do tempo que eles vão levar para se encontrar de novo. Você pode criar um problema onde a pessoa tem que tomar um primeiro remédio de 4 em 4 horas e o segundo remédio de 8 em 8 horas. Que horas que ela vai tomar os dois medicamentos juntos novamente? Então você tira o mínimo múltiplo comum entre os números e descobre, né, qual será o horário que ela vai tomar os dois simultaneamente. Exercício 7. Uma turma tem 36 alunos e cada um deles tem um número de 1 a 36 na lista de chamada. Ontem a professora chamou Lia ao quadro negro. E mais os outros 6 alunos cujos números eram múltiplos do número de Lia. Qual foi o maior número chamado? E aí, pessoal? Eu não consegui entender muito bem essa. Então, vamos pensar aqui. Deixa eu ver quem está aqui no lobby. Peraí. Maria Fiuza. Voltando lá. A turma tem 36 alunos e cada um deles tem um número de 1 a 36. A professora chamou Lia ao quadro negro e mais os outros 6 alunos, cujos números eram múltiplos do número de Lia. Qual foi o maior número chamado? Então, o que acontece, né, pessoal, nesse exercício? Esse exercício ele não está bem colocado aí, porque não é uma questão aí de mínimo múltiplo comum para estar resolvendo, né? Mas, deixa eu mostrar aqui para vocês. Nós vamos ter que tirar, né? Deixa eu só ver uma coisinha aqui, o exercício 7. Isso aqui é um exercício de vestibular, para vocês terem uma ideia, né? Se você vai procurar, então, um número natural, né? Esse número natural vai ter 7 múltiplos, porque tem que ser múltiplos, né, da nossa amiga. Então, o número natural que você procurar, entre 1 e 36, é claro, ele vai ter que ter 7 múltiplos, né, menores ou iguais a 36, porque esses números vão só até 36. Essa condição, então, excluindo o zero, né, quais seriam né, os múltiplos e qual seria esse número? Se você considerar que a Lia é o número 5, os outros 6 terão números que são múltiplos desse número da Lia. A única condição que isso acontece é se a Lia ter o número 5 e os múltiplos de 5, ou seja, 10, 15, 20, 25, 30 e 35. Então, é uma questão que não envolve, né, determinar o mínimo múltiplo comum, e sim você descobrir um número que tenha na sua sequência 6 múltiplos que sejam menores ou iguais a 36. E o único número possível é o 5, para a Lia. Tudo bem aqui, galera? Então vai ser o número 35. 35. Então, o número da Lia é 5
E o número dos outros que foram sorteados, que são múltiplos do número da Lia, são 10, 15, 20, 25, 30 e 35. Foi o que ele disse lá no enunciado, né? E como a gente chegou ao número da Lia? Veja o que ele perguntou aqui, então. A turma tem 36 alunos, numerados de 1 a 36. A professora chamou a Lia. Beleza. E mais outros 6. O número dos outros 6 eram múltiplos do número da Lia. Qual foi o maior número chamado? Então, vejam. Como eu tenho 36 números, se eu pegasse número 4, ou o número 6, ou o número 8, ou 7, os múltiplos sequenciais deles, para 6 e 7, passariam de 36. Então, eu tive que escolher o número 5 para a Lia. Os outros 6 que foram chamados têm um número que são múltiplos do número dela, que é o 5. Então, quem são eles? 10, o 15, o 20, e são 6 alunos que foram chamados, né? O 25, depois o 30, e por último, o 6º aluno só pode ser o número 35, é ou não é? Sim, obrigada. Tranquilo aqui, turma? Então, vamos lá? Aqui nós já entramos nos divisores, né, de um número natural. Então, os divisores já sabemos. Opa, quem que está aqui no lobby? Deixa eu ver aqui. Luísa e Yasmin. Voltando lá. Deixa eu abrir aqui a telinha. Ficaram essas atividades aqui, né, pessoal? Na página 44. Então, já vamos começar aqui essa correção. Primeiro exercício aí da página 44, ele quer saber, efetuando as divisões, verifique se o número 672 é múltiplo de 8. E aí, pessoal? 672 dá uma divisão exata por 8? Sim ou não? Não. Não? Acho Não que dá? não. Arma a continha lá, vamos fazer a divisão. Então, 672. Dividido por 8. E aqui quanto é que cabe, pessoal? 8, né? 64. 67 menos 64, 3. Abaixa o 2. 4 vezes 8, 32. 32 para 32, 0. A divisão deu exata, não deu? Então, 672 é múltiplo de 8. E, consequentemente, 8 é divisor de 672. Porque se eu E já fizer... é 2 em 1. se eu fizer 84 vezes 8, eu vejo que 84 é múltiplo de 8, porque eu vou obter 672 é múltiplo de 8. Por quê? Se eu dividir 672 por 8, eu obtenho aqui 84, me dá uma divisão exata, e se eu multiplicar 84 por 8, eu volto no 672. Tudo bem aqui, pessoal? Calma aí, professor, eu não entendi. Quanto dá 672 dividido por 8? Dá 84, não dá? Sim. É uma divisão exata, não é? Sim. Sempre que isso acontece,
sempre que a divisão for exata, significa que esse número, 672, é múltiplo de 8. Por quê? O 8 é divisor de 672. Se eu dividir 672